Atenção! O canal Não Assista à Noite realizará um sorteio de 2 obras do autor Jefferson José. O livro O Werewolf na Vila dos Lobos e o livro O Dia em que o Sol Parou. Para participar, você precisa pegar um vídeo do canal e compartilhar com seus amigos das suas redes sociais: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Quai, TikTok e todas as redes que você tiver, pois, para que o sorteio se realize, nós precisamos alcançar a meta de 10.000 inscritos. Conto com vocês, meus queridos seguidores, para este desafio. Mas se você não tem paciência para esperar o sorteio, você pode adquirir as suas obras do Jefferson José agora. Clique no primeiro link aí nas descrições, que levará direto para o WhatsApp do Jefferson José. A compra é feita diretamente com ele e é totalmente segura, como eu já mostrei aqui, eu recebendo meus livros e a Heloise os dela. Aconteceu há 23 anos atrás. Morava meu filho e eu com a minha irmã e os 4 filhos dela. Na época, o meu filho tinha apenas 4 anos de idade. A gente morava em uma fazenda tipo colônia. Tinham várias casas. Minha mãe e minha irmã adolescente vieram passar uns dias em casa. E naquele sábado, minha irmã precisou viajar com a patroa dela. E à noite tinha um aniversário e meus 3 sobrinhos e minha irmã foram à festa. Eu fiquei com minha mãe, meu filho e minha sobrinha que tinha apenas 3 meses. Quando foi umas 23h30, meu sobrinho chegou me chamando, dizendo que minha irmã tinha bebido uma bebida e estava passando mal. Então foi à festa, mas o namorado da amiga da minha sobrinha tinha levado ela ao hospital. Então eu voltei para casa. Quando cheguei, assim que entrei, eu fechei a porta da sala. Minha mãe estava na cozinha e viu um vulto passando no vitrô. E logo começou um barulho estranho, um cheiro de cachorro molhado, mas muito forte, e eu perguntei: "Mãe, que barulho é esse?" Minha mãe colocou o dedo na boca e falou baixinho: "Fica quieta. Isso é um lobisomem." Nossa, eu quase infartei. O barulho que ele fazia era horrível. Só de lembrar me dá arrepios. Minha mãe era uma mulher muito corajosa. Olhou pelo buraco do cadeado da porta e viu ele. Depois me perguntou se tinha tesoura. Fui nas coisas da minha sobrinha, peguei 2. Minha mãe pegou e colocou embaixo do colchão do berço das crianças e disse: "Logo ele vai embora." E não demorou muito e ele foi. Aí perguntei para minha mãe o motivo de ter colocado os tesouros embaixo do colchão. Ela me disse que o lobisomem vem atrás de crianças que não são batizadas. E as crianças não eram batizadas. No outro dia, o vizinho me perguntou se havia ouvido um barulho à noite. Eu disse que sim. Ele falou que viu pela janela do quarto e que era mesmo um lobisomem. Então deixamos os tesouros embaixo do colchão por muito tempo. Se eu tivesse sozinha, eu nem sei o que teria acontecido. Acho que eu teria morrido de medo. E o que me deixa mais apavorada é que eu acredito que ele estava tão perto de mim
pois eu entrei em casa e na mesma hora passou pelo vitrô. Penso que talvez ele tenha me visto, ou, se eu tivesse demorado um pouco mais, tinha dado de cara com ele. Este caso de lobisomem ocorreu na zona oeste do Rio de Janeiro no ano de 1996. Dizia meu professor de educação artística que numa manhã de quarta-feira ele acordou com uma discussão na obra em frente à sua casa na Serra Alta do bairro Santíssimo. Os operários reclamavam de alguém que entrou no canteiro de obra, quebrou a tábua que fechava o lugar e revirou toda a areia. A princípio parecia um cachorro brincando na terra, mas a bagunça era enorme. Estava mais para algum engraçadinho sem ter o que fazer. Sendo assim, meu professor disse aos responsáveis pela obra que ficaria de olho para ver se alguém iria entrar novamente naquele terreno à noite. Logo que anoiteceu, ele ficou atento a qualquer barulho em frente à sua casa. Ligou a TV para assistir o jogo, mas não ouviu nada de estranho até a hora em que foi deitar. Na manhã seguinte, ele comunicou aos pedreiros que não apareceu ninguém naquele lugar durante a noite. Contudo, na noite daquela quinta-feira, ele estava na sala novamente assistindo TV. Tudo parecia calmo lá fora, até que ele ouviu um barulho esquisito que muito lembrava um cachorro bebendo água, só que bem mais alto e barulhento. Ele então abriu a janela da sala e viu algo que realmente parecia um cachorro, maior que qualquer raça que já viu, mas com aspectos bizarros, pernas tortas, pelos escuros desgrenhados e patas dianteiras que pareciam braços humanos. A criatura estava debruçada sobre o latão de água da obra, bebendo e saciando a sede. Até que meu professor pensou em ir lá fora, ver mais de perto. Mas a cachorrada da rua veio latindo para cima da criatura, e esta preferiu passar pela cerca, entrar no mato e desaparecer. Ainda assim, meu professor pôde ver mesmo que por uns segundos o que era, e tudo indica que pode ter sido um lobisomem ou uma criatura parecida, pois não existe cão daquele tamanho e com aquelas características. Isso aconteceu por volta de 1998, no interior de Sergipe. Naquela época, era comum as famílias, vizinhos e amigos se reunirem até tarde da noite para jogar baralho, dominó e conversar. E na casa da minha família não era diferente. Certa vez, estávamos todos na casa da minha bisavó, que ficava nos fundos da casa de um tio-avô. Lembro que já estava tarde, passava da meia-noite e a jogatina não cessava. Enquanto conversávamos e jogávamos, um barulho alto veio repetidamente da porta dos fundos. Eram pancadas intensas. Todos pararam imediatamente de jogar, assustados. O barulho parou
e tudo começou novamente, desta vez na janela que dava para um terreno ao lado da casa. Nesse momento todos se levantaram e correram para dentro. Meu tio-avô fechou a porta de entrada, passando um porrete que atravessava a porta de um lado ao outro. Mal fechou e sentiu a pancada também nessa porta. Porém, alguém ou algo parecia querer invadir a casa a todo custo. Eu não senti, mas lembro que minha avó tampou o nariz com a mão dizendo que sentia um fedor de enxofre. Vendo que as pancadas não cessavam, meu tio se apoiou num banco de madeira e puxou de cima da parede uma espingarda e esbravejou que quem quer que fosse, se não parasse, ele ia mandar bala. Em vão. As pancadas continuaram, mas foram perdendo força. Então, ouviram-se passos rápidos se embrenhando pelo terreno ao lado e se enfiando no mato. Lembro que um amigo da família que morava no povoado do outro lado do rio dormiu por lá mesmo com medo de voltar. No dia seguinte, na porta dos fundos e na janela, havia arranhões e até um pedaço de madeira quebrou. Minha bisavó jurava que era o ataque do lobisomem. Ela dizia que na casa havia uma criança pagã, filha de uma mãe pagã, meu primo recém-nascido e sua mãe, que não era batizada, e que a criatura havia ido lá para atacar. Fosse o que fosse, até hoje a gente relembra com medo